vamos orar juntas, ainda nesse clima de oração, de adoração, de entrega. Vamos colocar as mãos no nosso coração, amém? Vamos pedir ao Senhor que esse momento seja único, amém? Soberano Deus, que Teu Espírito Santo possa invadir o nosso coração nesse momento. Senhor, as nossas mãos, ó Pai, está, ó Pai, na fonte das emoções, ó Senhor. Jesus, que o Senhor, a partir de então, o Senhor possa transformar, o Senhor possa limpar o que precisa ser limpo, o Senhor possa curar o que precisa ser curado, e o Senhor possa posicionar o que precisa ser posicionado. Jesus, Senhor, encha o nosso coração da Tua gloriosa presença. Enche o nosso coração, Senhor, de um pertencimento a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Torna o nosso coração único, inteiro para Ti nesse momento, Senhor. Tira toda distração, Senhor. Tira, meu Deus, todo e qualquer empecilho que Satanás possa colocar para impedir que a Tua palavra prospere em nosso coração, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço pela minha vida e das minhas irmãs nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Quantas estão felizes? Dá um glória bem alta aí. Aleluia! Obrigada. Todo convite que a gente recebe, a gente fica feliz, não fica? Se prepara, o normal seria ficar feliz, não é verdade? Porque no culto de mulheres a gente vai ficar xoxa, capenga, né? Não, culto de mulheres, das meninas, olhos de Deus. É o culto que o Senhor preparou para nós, para mim e para você. Então a gente tem que se alegrar, a gente tem que declarar todo o nosso amor, toda a nossa alegria. Porque quando estamos na presença do Senhor, até a tristeza salta. Sim ou não? Então, olha, coloque o seu coração no Senhor, entregue a sua melhor atenção ao Senhor, viu? Amém? Nada de estar aqui xoxa e capenga. Xoxa e capenga é Satanás. Debaixo dos seus pés, que é o lugar dele estar. Amém? Então, todas as vezes que nós recebemos um convite para estar na casa do Senhor, nós devemos nos alegrar. Aleluia. Amém? Quantos convites, né? Quando éramos do mundo, recebíamos, íamos felizes. Era um look para cada passeio do mundo, sim ou não? Para cada baladinha, não era assim? Assim tem que ser. Quando nós recebemos um convite para cultuar com as nossas irmãs, nós devemos nos vestir de alegria, devemos entregar o nosso coração cheio de louvor a Deus. Enquanto temos, irmãs, nós temos que dar louvor a quem merece. Enquanto temos, nós temos que entregar amor a quem merece, que é o nosso Senhor. Não adianta chegarmos no leito de hospital e dizer, se eu tivesse boa. Não adianta esperar chegar num tempo de paralisia e dizer, se eu pudesse andar. Se eu pudesse falar. Não, aproveite, faça isso. Eu vou dizer algo para você, a gente só faz aquilo que a gente só não faz, melhor dizendo. A gente só não faz aquilo que a gente não quer. Porque mulher, quando quer uma coisa, ela vai até o fim. E por que para o Senhor a gente tem que entregar meio termo? A gente tem que entregar meia boca. A gente tem que entregar o cansaço de uma sexta-feira para o Senhor. A gente tem que chegar para o Senhor apresentável. A gente tem que chegar para o Senhor cheio de força, cheia de virtude, porque Deus é o Deus da força. Ele é aquele que coloca o fôlego de vida em nossas vidas. Se existe algo que nós temos que fazer no tempo hoje, é aproveitar a nossa vida. Você sabia disso? Você pode ser substituível em todos os lugares. Para quem é mãe, a única coisa que você não vai ser substituível, né? É para o seu filho ou para a sua filha.
Mas em todos os lugares você pode ser substituída. Sim ou não? Então dê valor a quem merece o seu valor, que é o Senhor. Prepare o seu horário do Senhor. Sabe? E eu não digo só isso no culto Bom Perfume, não. Eu digo isso aos cultos. Traga a sua família, incentive a sua família para cultuar. O seu filho adolescente. Vamos à igreja. Torna aquele versículo, né? Alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Essa cultura, gente, eu já estou pregando, amém? Se quiser sentar na sua poltrona, 5 estrelas. American Flex, obrigado. Ô, gente, vamos dar um glória a Deus pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Que nos abençoa, Juju. Faz barulho aí. A gente tem que parar de dar carga 5% para Deus, né? A gente tem que entregar a melhor carga para o Senhor. Amém? Ah, chama para ir para o shopping. 5 minutos tá pronta, né? Não é verdade? Sacolinha, a gente vai que vai, né? Para a casa do Senhor é a mesma coisa. A gente tem que se preparar. Quando eu digo risca a sua agenda e vamos. Risca a sua agenda e vamos. Porque a gente só não faz aquilo que nós não queremos fazer, né? A gente só não entrega aquilo que a gente não quer entregar. Amém? Então, para o Senhor, a gente tem que entregar o melhor. Porque na hora que falta, é que a gente sente. Ah, deveria. Ah, poderia. Não é assim? E não pode ser assim para o Senhor. Eu sei que, né, você pode dizer, eu já estou cansada de ouvir isso. É, mas precisa ouvir de novo, senão Deus não estava falando. Né? Precisa ouvir de novo. E a gente está aqui para ouvir o que Deus tem para nós. E nós estamos em construção. Amém? Nós estamos em construção. Então, daqui até que Ele volte, nós precisamos ajustar a nossa coroa. Amém? Porque quando ela estiver pronta, certamente, aqui nós não estaremos mais, estaremos com Ele. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Abacuque. E, aliás, eu estou a semana inteira queimando aqui com o livro de Abacuque. Durante a semana mandei os devocionais, né, no grupo referente ao livro de Abacuque. Porque do 1 até o último, né, o 3, meu Deus, você respira, Deus fala. É assim, não tem como a gente não se aprumar. Não tem. Só não pega a direção para os caminhos do Senhor, aquela que não quer, né? Só não, sabe, se posiciona, aquela que não quer, que quer viver ao seu modo. E se você quiser viver ao seu modo, tá tudo bem. Só que Ele virá e não tardará. E se exercemos a nossa fé, confessamos Jesus como Salvador, nós temos que caminhar segundo a nossa fé, crendo em Jesus como nosso Salvador. Vocês estão aqui? Amém? Eu vim falar de Jesus. Cadê a minha baterista que não está aqui, meu Deus do céu? Ô, Júlia, cadê o nosso combinado? Eu não vim falar do alecrim. Quem lembra do alecrim? Algumas já esqueceram, né? Vou contar para você. No último culto, né? Eu disse que eu prego sobre Jesus, que eu falo sobre Jesus. Ou você acha que eu vou falar de você, né? Alecrim, alecrim dourado. Entendeu? Então eu vou pregar de Jesus, não do alecrim dourado, não é verdade? E aliás, a nossa boca tem que ser para falar de Jesus. Tem que falar de coisas boas, que nos dá esperança, que nos traz vida. Amém?
que nos dá a certeza de que somos amadas. E eu gostaria que você abrisse lá então, todas abriram em Abacuque 3. É um pouquinho longo, eu vou pular algumas estrofes, mas quando você tiver um tempo na sua casa, você medita. Capítulo 3 vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E o verso 2 continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Veja, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Irmãs, o que ele está dizendo aqui em forma de canto, o que ele está declarando aqui, não é dessa maneira aqui que eu estou falando. Ele falou de uma maneira expressiva com o Senhor, cantando, entregando tudo que há no coração dele, se reverenciando. Imagina você, a gente está aqui escutando a palavra de Deus através da minha vida. A palavra diz aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. Imagina ele escutar a palavra do Senhor. Ele reverenciou naquele momento. Ele temeu aquele momento, que é como esse daqui. Porém, você está ouvindo a palavra do Senhor através da minha vida. Quantas vezes a gente não ouve a palavra do Senhor, entra e sai no nosso ouvido de uma forma tão vazia, a gente nem dá importância. A palavra está sendo liberada no altar e a nossa mente está lá em casa, está lá na janta, está na cama que precisa arrumar, está na louça que precisava ter lavado, está na pilha de roupa. A palavra sendo liberada aqui do altar, Deus falando com você, e você não dá atenção àquilo que Deus fala contigo. Em tempo real, quantas vezes em tempo real, igual aqui, o Senhor falando, o Senhor se declarando, o Senhor direcionando para a tua vida, para o teu coração, e você não tornando esse momento cativo do Senhor, você pensando em outras coisas. Por quê? Porque você é mulher. Porque mulher tem várias caixinhas abertas, porque mulher pensa em tudo, porque mulher quer fazer tudo, porque você não é a super mulher, você é mulher. É verdade, mas aquilo que é de Deus você tem que dar para Deus. Você precisa reverenciar o momento que Deus está falando com você. Você precisa ouvir o Senhor quando Ele está falando com você. Quando criança, o pai ou a mãe cobra a atenção de um filho. Ei, estou falando com você, me escuta. Sim ou não, quem é mãe? Cobra a atenção da criança. Quem não é mãe já foi cobrado por um pai ou por uma mãe. E porque quando Deus está falando, você finge que não está escutando. Ou não dá a devida importância ao Senhor. Por isso que inicialmente eu disse, a gente só não faz. Não é verdade? Porque não queremos. Então Abacuque já começa como, né? O profeta. Que é um profeta. Não é verdade? A palavra diz ali. Você conhece pastor, você chama de pastor. Se você não chama pastor de pastor, está errado, deveria. Você conhece um presbítero, você vai chamar de quê? Presbítero, sim ou não? Se você não chama, está errado, tem que chamar de presbítero. A Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Romanos 13 vai dizer que nós precisamos nos submeter às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. E não está atrelado só à função eclesiástica. Está atrelado a prefeito, vice-prefeito, vereador, não é assim? Médico, doutor, não é assim? Advogado, juiz, não é? A gente não tem que elucidar uma honra antecedendo ao nome? Assim é na palavra de Deus. Amém? E aqui o profeta já chega como? Meu Deus, derrubando a gente, né? Eu falei, Deus... Ele ouviu a tua palavra e temeu. Imagina você, quando Moisés foi, né, pediu um encontro com o Senhor, Deus falou, vai para a fenda da rocha, que é um lugar seguro. Foi isso ou não foi?
Porque ninguém consegue suportar o tamanho da glória de Deus. Amém? Quantas estão aqui? E a palavra do Senhor, Ele disse, ouvi a tua palavra e temi. Quando nós estamos para ouvir a palavra do Senhor, ou meditar na palavra do Senhor, é somente para o Senhor, irmãs. Não dá para você ficar escutando o que Deus está falando contigo e você se preocupando com tantas questões a resolver, com mensagens de WhatsApp para responder, com problemas em casas para responder. Não! O inimigo está te tirando do foco e mais que isso, você está desrespeitando a autoridade de Deus na sua vida. Então já começa assim, né? Abacuque com 2 peitos no pé da bispa. Eu falei, meu Deus do céu. Então toma lá, né? Toma lá da cá. Eu recebi, estou mandando para você. Quando a gente escuta que vem de Deus, a gente tem que ter decência. A gente tem que ter respeito por aquilo que é do Senhor. E aí ele continua. Isso é só para a gente começar, tá? Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Eu lembrei daquele louvor, até mandei no grupo esses dias que fala, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é. Ai, gente, esse louvor é lindo. Maravilhoso é. Maravilhoso é em suas vestes. Lindo demais. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é o nosso Senhor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava no esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste, raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. E aí vamos pular lá para o 9. Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos fez as tribos. Foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Irmãs, veja. O verso fala que ele parou e mediu a terra. Olha o poder do Senhor. Olhou e separou as nações. Isso é coisa para Deus. Amém? Existem pessoas que Deus vai separar da tua vida. E está tudo bem. Amém? Existem situações que Deus não permitirá mais que você viva. E glorifique a Ele, não se lamente, porque Ele é soberano. Os teus olhos só vê aqui. Os olhos de Deus não. Ele está assentado sobre o globo da terra e nos enxerga como gafanhotos. Ou seja, Ele tudo vê. Descoberto se fez o teu arco no verso 9. Deus está sempre pronto, irmãs, para nós. Deus está sempre pronto para lutar pelas filhas dele. E aí ele continua, é Abacuque que está declarando tudo isso que eu estou te dizendo. É uma oração em forma de louvor. Então ele está andando e dizendo, Senhor, tu separou as nações, Senhor. Tu fendestes a terra, Senhor. Tu entregou rios nas fendas das terras. Ele está declarando aquilo que Deus fez. Ele está dizendo aquilo que Deus fez. Não aquilo que alguém fez. Deus fez. Ninguém a mais. Deus. Ninguém a mais ou a menos foi Deus. Você tem noção disso? E ele continua.
Feitos as tribos foram uma palavra segura, as promessas. Todas nós, irmãs, temos promessas. Sim ou não? Se você não sabe, estou eu aqui te dizendo. Deus tem promessas sobre a sua vida. Na estação própria, Ele cumprirá. Tu fendestes a terra com rios. Pode alguma coisa ser impossível para Deus? Pode. O que é a tua situação? O que é o teu impossível para Deus? Se Ele é aquele que fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu ao abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem e alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mandimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, olha o que ele continua: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãs, depois dessa palavra, que tenho eu, para passar? Se Deus, Ele é soberano, gente. Se Deus, Ele mostra o seu poder para nós, continuamente a gente segue duvidando do poder do Senhor nas nossas vidas. A gente segue no nosso misto, de sentimentos. A gente segue lutando contra hormônios. A gente segue, somos mulheres, sim ou não? A gente segue numa luta entre o espírito e a carne. E Abacuque aqui, do verso 3 até os 16, depois você olha, você lê com calma, você canta, você ora essa palavra sobre a sua vida. Você vai ver que do 3 até os 16, mais ou menos, até o 15, ele vai estar relembrando daquilo que Deus fez. Para quê? Para levantá-lo, para ativar a fé dele. E o nome da nossa ministração de hoje é Ative a Sua Fé. Diga para a irmã que está do seu lado: ative a sua fé. Dá um chacoalhão nela aí e diga: ative a sua fé. Obrigada. Nós vamos construindo, algo em nossas vidas. Desde o primeiro culto, são palavras que uma liga a outra. Ganha quem vem ouvir a palavra de Deus. Amém? E quem não vem? A gente precisa orar para um dia lá receber esse entendimento de estar aqui na comunhão com as irmãs e recebendo a mesma direção. Imagina se cada uma de nós levar a porção da palavra
revelada, que cura, que liberta. Quantas mulheres nós não conseguiremos, né? Para dizer que Jesus veio sim, está aqui conosco, para cada dia aperfeiçoar a boa obra dele em nossas vidas. Sim ou não? Você está aqui? Dá um glória a Deus bem alto aí. Ó, lembra de Abacuque que veio com os 2 pés no peito? Jesus está aqui, quer falar nos nossos corações. E eu quero refletir com você a respeito disso, dessa fé madura, né? Que o profeta trouxe através dessa passagem linda, desse livro lindo. Essa fé madura que nos ministra, ele faz uma oração profunda em forma de cântico. E ele declara, através disso, uma mistura de medo com reverência, com reconhecimento à soberania de Deus. E ele já começa dizendo, ouvi tua palavra e temi. Ele já coloca Deus como o primeiro da vida dele. E o que é o temor? Eu trouxe aqui para você. O temor é a Deus, é a reverência, é respeitar a Deus como Salvador, é a submissão à sua santidade e justiça, reconhecendo o poder de Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? E a Bíblia vai dizer, no Salmo 111, verso 10, se vocês puderem colocar aqui no telão, eu vou ler aqui para você, mas é bom você anotar, você que anota e meditar na sua casa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Veja, ele já inicia reconhecendo o Senhor, temendo, né, ao Senhor, reverenciando. Você sabe que muitos caminhos que nós trilhamos, nós não trilharíamos mais se nós entendêssemos o que é temer ao Senhor. E a falta de temor tem levado muitas mulheres ao precipício. A falta de temor a Deus tem afastado muitas mulheres dos pastos verdejantes. A falta de temor e do temor, né? Melhor dizendo, a Deus, tem levado mulheres ao esquecimento de quem elas são em Deus. O salmista vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. A falta do temor nos leva a pecar. A falta do temor nos leva a praticar as obras da carne. A falta do temor nos leva a andarmos por aí, zigue-zagueando, como andarilhas, sem rumo. Aonde eu estou indo? Quem eu sou? Fica naquele espírito de loucura. A falta de temor que te leva para o fundo do poço. E aí quando você está lá, que bom que você lembrou que você tem o Senhor. Porque muitas quando estão lá no fundo do poço, não lembra do Senhor. Esquece, porque perde as forças. Esquece que o Senhor é aquele que, como Abacuque disse aqui, separou as nações. O Senhor é aquele que findou as terras com rios. O Senhor é aquele que tem o arco descoberto. O Senhor é aquele que vai adiante de ti e cumpre cada promessa que Ele tem para a tua vida. Aleluia! É uma pena que muitas mulheres, eu sinto muito mesmo do fundo do meu coração, porque eu mesma, eu já ministrei, eu nem sei quantas, de verdade, e faço isso de todo o coração. Daqui da igreja, fora da igreja, existem pessoas que não caminham mais conosco. E tá tudo bem, mas me liga, me manda mensagem. E qual a minha missão? Eu tenho uma missão nessa terra, eu tenho uma missão e você também tem. E eu dou uma direção, irmã. Não é a minha direção, a palavra de Deus diz que a glória dele encheu-se. Palavra dele.
A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Irmã, se você está vazia, a glória do Senhor encheu a terra, porque não pode encher o teu coração. Se você está xoxa, capenga, igual um sepulcro caiado, a palavra diz que a glória do Senhor cobriu os céus e a terra e encheu-se do seu louvor. Porque que Deus não pode preencher cada espaço do teu coração? Está rejeitada? Deus te chama para te amar. Está se sentindo abandonada? Deus te convida para te abraçar. Está se sentindo humilhada? Deus é aquele que te exalta. Está se sentindo fraca? Deus é aquele que te fortalece. Mas a falta de temor nos leva para longe do Senhor. A falta de temor nos leva a não escutar a direção, a quebrar a cara. Outro dia uma moça mandou num direct para mim: ora por mim, eu não te conheço, mas eu vejo as pregações. Eu quebrei a cara mais uma vez. Eu falei: irmã, eu oro por você. Mandei um áudio de oração para ela naquele momento, no momento que eu vi. A falta de temor. Quando éramos crianças, né? Levávamos a direção do pai ou da mãe. Não aconteceu, não praticávamos, melhor dizendo, da forma que eles diziam. A mãe ou o pai falava o quê? Tá vendo? Isso aconteceu porque você não fez isso, isso e isso. Isso é desobediência. Quando você cai, não foi Deus que fez você cair, não. Ele permitiu que você caísse. Porque um pai jamais gostaria de ver a sua filha quebrada, machucada, ferida. Ele é um pai misericordioso, ele é um pai de amor, ele é respeitador. Diga assim comigo: a falta de temor me leva a pecar. É isso. Agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? O temor do Senhor nos ajuda a ter nossa coroa ajustada. O temor do Senhor nos ajuda a controlar a nossa língua, domínio próprio. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, nos ajuda a estar na posição que o Senhor quer que nós estejamos, como uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus, nos santificando. Não é vivendo como as que estão no mundo, porque o que nos separaria das do mundo? O que separaria? Diga-me. Ele separou as nações. Vocês estão aqui? Gente, o temor do Senhor não nos leva a agir com vingança. O temor do Senhor vai além disso. Nos leva a perdoar, a amar, a sentir paz. E Abacuque, ele ora nesse misto de sentimentos, de incerteza, de medos e afins, né? E vai embora. Aquela mistura ali de fé com alma, se você reparar essa oração dele. É uma mistura de fé com alma, né? Deus, eu creio. Deus, mas eu sei que está acontecendo isso, mas eu continuo crendo. É assim que ele faz. E nós, o que nós mulheres temos a ver com isso? Tudo, gente. Mulheres passam por muitas fases, sim ou não? Sim. Um dia a gente está bem. Outro dia a gente está num dia difícil. Outro dia a gente está no silêncio com Deus, né? Outro dia a gente está irada com a gente mesmo. A gente não sabe o que está acontecendo. Está naquele mau humor bravo. E Abacuque também passou por isso. Ele viu o caos, viu medos, viu dúvida. Mas ele nos ensinou que além de orar no dia mal, como aqui, nos ensinou que apesar de tudo, eu vou continuar confiando no Senhor. O verso 9 e o verso 2 eu acho lindo. E eu vou
reiterar aqui para você. Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos a tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. E aí ele continua, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu abismo à sua voz e levantou-se as mãos para o alto. A palavra de Deus, quando é liberada, ela vai longe. Ela penetra no nosso coração. Não tem como você dizer, né, que não escutou a voz de Deus. Você só não escuta se você não quiser. Porque Deus fala conosco a todo momento. A gente pode não escutar o WhatsApp, a gente pode não escutar o amigo, a gente pode não escutar pai, não escutar mãe, a gente pode não escutar líder, a gente pode não escutar a nossa autoridade, a nossa chefia, mas a voz de Deus não tem como deixar de escutar. A voz do Senhor não tem como. Deu abismo à sua voz. É profunda. É profunda a voz do Senhor, ela vai longe. Amém? Diga assim, eu preciso escutar a voz de Deus. Gente, às vezes a gente perde tanto tempo escutando tanta baboseira de gente que não acrescenta, nem diminui, nem favorece, nem nos ajuda a construir nada, que se duvidar quer destruir aquilo que Deus mesmo colocou nas nossas mãos. E por que a gente não vai gastar tempo ouvindo a voz do Senhor na nossa vida para construir algo certo, um futuro certo, um bom futuro para nós? Porque se existe alguém que não quer que você vá mal, é o Senhor. No Senhor sempre haverá um bom futuro. E Ele nos constrói a cada dia através das suas direções. E nós estamos aqui no Bom Perfume para isso, amém? Para sermos construídas nele. Amém? Se você quiser ouvir de fé, se você quiser ouvir do Senhor, é aqui mesmo que você tem que estar. É aqui mesmo que você tem que se alimentar. É aqui mesmo que você tem que beber da água que jorra do altar. É aqui. É a fonte do Senhor para a sua vida. Amém? E eu trouxe um tópico aqui que vai dizer assim, a fé não depende das circunstâncias. Quem já tomou aquele café quentinho, num dia que você está bem xoxa e capenga, e você dá aquela levantada, né? Quem gosta de café aqui? Às vezes eu chego e falo, eu preciso de um café porque a minha cabeça está gritando. Né? Aí eu falo, Pati! E o café? A Pati chega e fala, e o café? Tá cansado, bispa? Tá não, tá cansado não, eu que tô, né, Pati? Glória a Deus. Isso no nosso dia a dia, viu, irmãs? E o café renova a gente, né? Nosso espírito dá um salto de alegria, não é verdade? Assim foi essa oração em forma de louvor de Abacuque. Foi como esse café quentinho. Você que não gosta de café, imagina algo que você gosta de tomar, comer, chocolate, por exemplo, que te dá aquele up. Assim foi a oração de Abacuque, pastora. Levantou ele estava caído, ele estava preocupado, ele estava angustiado, ele estava com medo. Alguém se identifica aqui com Abacuque, gente, ou só eu? Glória a Deus. Tem umas alecrim dourado aí que não, né? Alguém se identifica com Abacuque? Para, né? Estamos entre amigas, né? Todas nós. Não é verdade? Mulher, gente, briga com hormônio, briga com marido, briga com filho, briga com patrão, briga com todo mundo. Quando você não brigar com ninguém, Deus está chamando a tua ceia. Escutou? Deus está aqui. A fé não depende das circunstâncias. E aí nós vemos uma sequência de perdas no verso 17. Se alguém puder colocar aqui. Olha que lindo!
Adorei. Essa sou eu, Jesus. Essa sou eu e as minhas irmãs aqui, né? Glória a Deus. Olha lá o verso 17. Vamos ler juntas. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ainda que, nós vemos uma sequência aqui de perdas. Ainda que não haja colheita, ainda que haja fome, ainda que não tenha recursos, ainda que não tenha resultado. O que Abacuque nos ensina? Eu escolhi confiar no Senhor. É difícil, gente, confiar no Senhor quando o dia está mal. Sim ou não? Mas é contrário a isso que nós temos que fazer com a nossa fé. Que ativar a nossa fé. Porque confiar no Senhor quando tudo está indo bem é muito fácil. Sim ou não? E aí que está um perigo. Quando tudo está indo bem, a gente tem uma falsa confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente sabe que tudo está no nosso controle. E nada pode estar no nosso controle. Tudo deve estar no controle de Deus. E aí vem a falsa crença, a falsa espiritualidade, a falsa confiança no Senhor. E aí a nossa fé precisa ser fortalecida quando nós entendemos que Deus é a nossa força, a esperança do nosso coração. Então, ainda que a figueira não floresça, eu escolho confiar no Senhor. Ainda que não haja fruto na vide. É sobre isso que Ele está falando. Para mim e para você. Porque confiar no Senhor quando a nossa conta está 5 estrelas. Uau, é muito bom. Mas confiar no Senhor quando a nossa conta está menos 5 estrelas. Meu Deus. Aí a gente entende a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o meu carro quebrou. Ainda que a minha sala está sem sofá, ainda que meu sapato descolou, eu escolho confiar no Senhor. E aqui, eu não estou nem falando de bens patrimoniais, gente, porque isso a gente trabalha, levanta a bunda do sofá e conquista. Isso eu estou falando daquilo que a gente vai construir no Senhor, a nossa fé ativada nele. Isso eu estou dizendo da gente, sabe, largar mão da nossa falsa espiritualidade, de ter o controle de tudo. Todo o controle tem que estar nas mãos do Senhor. Então, ainda que escolha confiar no Senhor, diga para a sua irmã, ainda que escolha confiar no Senhor. É ainda que com reticências. Sabe aqueles 3 pontinhos? Ainda que tem uma pausa, eu escolho confiar no Senhor. Amém? Aleluia! Então veja, tem dias que nós estamos fortes para o mundo, sim ou não? Sim ou não? Fala com uma fé de quem está viva, pelo amor de Deus. Tem dias que você é forte para o mundo. Mas quando você está sozinha, você desaba. Tem dias que você olha e fala, não era o que eu sonhei. Não era o que eu pensei. Não era o que eu idealizei. E aí você sozinha, você desaba. Tem dias que você olha para o céu em silêncio. Você não tem nem forças para falar, Deus, você está aqui. Você olha para os montes, de onde vem o teu socorro. E a Bíblia diz que o Senhor, né, que é dele que vem o nosso socorro. Do Senhor que fez o céu e a terra. E você desaba. Mas Deus
está te levantando hoje, irmãs, e dizendo: eu não esqueci de você. Eu não estou no silêncio com você. Eu estou aqui para você. Amém? Que você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor, apesar dos apesares, os meus olhos a partir de hoje vão ser para ti. Irmãs, se você não mudar, não permitir com que o Senhor transforme o seu coração, a sua maneira de pensar, você vai viver como aquela criança que só faz algo se você receber um doce. Faz isso que eu te dou um doce. E você vai viver na dependência dos outros, das pessoas. Você vai depender das migalhas que caem da mesa, enquanto Deus, o teu Pai, tem um banquete preparado para você. Ele tem. Para de ficar se humilhando, rejeitando. Ele não me ligou, ele não me atendeu. Não era o que Deus tinha para você, livramento. Manda embora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou dizendo para as que estão, sabe, de conversa, não é para as casadas não. Casou, minha filha, até que a morte o separe. Quem vai morrer primeiro, você ou ele? Eu não. Fé verdadeira. Casou. Quem escolheu? Alecrim, alecrim dourado que nasceu, campo sem ser semeado. Casou, escolheu até que a morte o separe, né? Olha para o seu dedinho, as casadas, casadas. Olha para o dedinho assim, ó. Você que escolheu. Diga glória a Deus. Amém. Dá um glória a Deus pelo homem da sua aliança, que foi você que escolheu. Glória a Deus pelo meu amor. Te amo, I love you. E aí, as que estão, sabe, de flerte, né? Tem que estar na oração. Já começa errado, né? Flertando. Não, quem flerta com a gente é o Satanás. Crente ora, crente jejua, crente vai buscar o Senhor, amém? Eu creio que eu vou casar muitas aqui ainda, né, Luana? Em nome de Jesus. Eu amo fazer casamento, Lu. Eu amo, tá chegando, né? Mas tem que ser com a direção do Senhor. Não ficar se lamentando por aquilo que Deus tirou da tua vida. Diga bem alto: Deus separa as nações. Se Deus levou para longe, ou ele ou você, irmã, só dá glória. Amém. Verso 6. Deus mediu a terra, os montes perpétuos, ele esmiuçou. No versículo 6 vai dizer isso. Os montes que eram eternos, que eram, sabe, que não se destruíam. Sabe o que Deus fez? Pedacinho por pedacinho. Virou pó. Mais uma vez, a palavra revelando o poder de Deus. Qual é a sua situação para Deus que Deus não pode mudar? Não é, presbítera? Qual é a sua situação para Deus que Ele não pode transformar, que Ele não pode te honrar? Você tem a noção disso? Deus mediu a terra. Pode alguém medir a terra, gente? Deus pode. Os montes perpétuos, Ele esmiuçou. Deus permite algumas situações, irmãs. Vou reformular a frase. Deus permite as situações nas nossas vidas para mudar o nosso coração. Ele não quer que você, que está aí sentada, ore e fique preocupado com a resposta que não teve. Ele não me respondeu. Deus, estou orando todo dia, me descabelando. Cadê a sua resposta? Deus, Ele não quer que você fique cobrando a resposta. Deus, Ele não quer que você fique olhando para o sonho que não aconteceu. Você olha na internet, 5 estrelas, aconteceu na vida da fulana, mas da sua não, e você fica: Deus, cadê o meu sonho?
Deus não quer que você fique olhando, cobrando Ele. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você fale: Deus, os montes perpétuos, o Senhor esmiuçou. O que o Senhor não pode fazer na minha vida, Pai, muda a minha vida. Coloca, Senhor, a minha vida onde o Senhor quer que eu esteja. Separa as nações, descobre o arco para me proteger na guerra. Oh Senhor, o Senhor poderoso, o Senhor quer que você reconheça Ele. O Senhor quer que você entregue para Ele o que é dele. Porque o resto a gente faz. Porque a gente é mulher. Vocês estão aqui? Quantas querem o favor de Deus? Diga: eu quero. Mas fala com voz de quem quer, de quem está viva. Diga: eu quero. É isso. Porque se Satanás em algum momento deste lugar aqui, dessa reunião, ainda estiver trabalhando no seu coração, quando você profetiza a Deus: eu quero confiar em Ti, Ele bate em retirada. Porque onde a luz entra, as trevas têm que ir embora. Amém? Olha só. O segundo tópico é a transformação. E a transformação exige renúncia. Renunciar o quê? A resposta da oração. Renunciar o quê? O sonho que não aconteceu. Renunciar o quê? O desejo do teu coração. Sabe por quê? O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A transformação exige renúncia. Para termos uma fé ativada, nós precisamos ter uma fé que não depende das circunstâncias. Participar, porque isso vai depender muito de você. Participar de uma fé que exige renúncia. Tem dias que nós estamos nos alimentando dos nossos sentimentos. Quem já ouviu aquela expressão lamber ferida? Quantas já escutaram? Quem já viu um animal, por exemplo, que não consegue um cuidado? Ele fica o quê? Lambendo? Todas as vezes que nós alimentamos os nossos sentimentos, deixamos eles falar mais alto do que a voz de Deus, nós estamos dando vazão a Satanás e falando: Deus, eu não quero te escutar. Isso é forte, irmãs. Mas nós somos mulheres e precisamos tomar cuidado com isso. Para ativar a nossa fé, nós precisamos renunciar esse alimento negativo que nós damos aos nossos sentimentos. Amém? Para ativar a nossa fé, o nosso coração, ele precisa ser transformado de fraco para forte. De sensível, como estava Abacuque, para estável, renovado. Olha o que vai dizer lá em 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em você. Para que o poder de Cristo te fortaleça quando você se sentir fraca. Então Deus está te tornando forte na medida que você entrega o seu coração a Ele. Na medida que você alimenta a sua fé no Senhor e não nos seus sentimentos. Amém? Diga: Senhor, eu quero ser fortalecida pela Tua presença. Mesmo chorando, irmãs, deixa Deus transformar o seu coração. Confia. Mesmo sem resposta, deixa Deus transformar o seu coração. Permaneça sem resposta.
Mesmo cansada, fadigada, xoxa, capenga, igual eu falei brincando aqui, deixa Deus te transformar. Continue a sua caminhada. Continue como Abacuque. Aqui que disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, ainda que não haja provisão, ainda que falte recursos, ainda que eu não tenho nada, eu escolho confiar no Deus da minha salvação. Eu escolho e você escolhe. É adorar ao Senhor no dia bom e no dia mau. É dizer a Satanás, na minha vida, você não vai mais me lançar como fraca. Na minha vida, você não vai mais me deixar abatida, desprezada numa cama. No travesseiro, né? Quantas choram no travesseiro e tá tudo bem. O que você não pode é fazer do teu travesseiro o Deus da tua salvação. Não. O teu travesseiro não pode ser o Deus da tua salvação. O teu travesseiro deve ser descanso. Porque enquanto você descansa, Deus cuida de você. Amém? Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente você trabalhar, se o Senhor não for o construtor do seu lar, do seu coração, da sua vida. Amém? Lembrei até do louvorzinho, né? Do Diante do Trono. Né? Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados dá enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Ninguém lembra? Gente! Meu Deus! Tarefa de casa, pesquisar o louvor. Hoje vocês estão me deixando cantar sozinhas. Aí, ó. Chamou! Cadê a Júlia? O tecladista chamou, tá? Chamou a gente. Cadê? Sou eu. Aos seus amados dá enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados dá enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Yes! Gente, cantei tudo isso para te lembrar que o teu travesseiro não é o teu Deus, tá bom? Só para você não perder o foco. Você vai lembrar do louvor e vai esquecer do travesseiro. Né? Tem gente que o travesseiro já tem assim, por favor, me troque, me troque. Gente, depois que lançou a Shopee, o travesseiro chega, né, rapidinho em casa. Mas você vai descansar no Senhor hoje, aleluia. Não mais no seu travesseiro, você crê? Eu creio. Terceiro e último tópico, posicionamento. E esse é o mais difícil, viu, Lu? É o mais difícil. Olha, as crianças se mexem, a gente pergunta, tá com formiga? Não para quieto, né? Assim, vai num consultório, num lugar que tá todo mundo em silêncio, né? Só a respiração das pessoas, Márcia. A gente fala, não fala alto, né, Gabi? Não se mexe, né?
A gente fica preocupado com o ambiente, não quer estragar ali, né? Poluir o ambiente com a criança, né? Correr, mas criança é criança, gente. Tá com saúde, tem que subir pelas paredes mesmo. O bom de criança é assim. Na atividade, 1000 graus de unção. Não é verdade? Criança parada é porque tá doente, aí não é legal. Criança, para mim, tem que subir nas paredes mesmo, tá tudo certo. Glória a Deus. Vai, filha, vai que olha... Deus está no controle, são 20 anjos para cada criança, né? Eu falo isso, é 20 anjos para cada criança para guardar, porque Deus fez a criança assim, né? Tentaram impedir. Bom seria se nós, eu e você, fôssemos como crianças, né, Ellen? O que Jesus fala? Vinde a mim, né? Deixe vir a mim as minhas criancinhas. Tentaram impedir. Quem lembra? E ele falou, deixem vir. Sim ou não? Deus criou as crianças para ir e vir. Para brincar, para correr, para ser feliz. Amém? E Deus criou a mim e você também para ser feliz. Só que às vezes, às vezes não, a vontade de Deus é soberana para nós. Então Ele quer nos deixar como crianças, né? E a gente esquece de ouvir a voz de Deus e se perde. Amém? E olha só, para a gente ativar o nosso posicionamento no Senhor, nós precisamos entender que talvez Deus não mude a situação que nós queremos, mas Deus mude o nosso coração diante da situação que nós vivemos. Então, tudo o que acontece nessa terra, debaixo desses céus, é a vontade soberana do Senhor. Então, se passamos por dias ruins, Deus, Ele quer mudar o nosso coração no dia ruim. Se passamos por dias de angústias, Deus quer mudar o nosso coração no dia da angústia. Se passamos por dias de lamento, Deus quer transformar o lamento do nosso coração em louvor. Então, Deus não quer mudar a situação que você está vivendo. Deus permite a situação para mudar o teu coração, para transformar o grito dos teus lábios de lamento para louvor, como Abacuque. Ainda que eu exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que, reticências, 3 pontinhos, exultarei, louvarei o Deus da minha salvação, confiarei no Senhor. Amém. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos entregar a Deus o que é de Deus. Eu não sei você, mas essa palavra, ela nos tira do eixo mesmo, né? E nos posiciona naquilo que Deus quer que nós sejamos habilitadas para Ele, para viver o que Ele tem para nós. Amém? Então veja, talvez você chegou aqui buscando uma resposta. Talvez você chegou aqui buscando o seu sonho. Talvez você chegou aqui com um sorriso lindo, mas por dentro o teu mundo caído. E Deus te trouxe aqui para te levantar. Deus te trouxe aqui para te dizer, no silêncio da minha resposta, eu trabalho por você. Ainda que os seus olhos não vejam, Deus está trabalhando. Você crê? Comece a apresentar para o Senhor a tua figueira. Comece a apresentar para o Senhor, assim como a palavra diz, a tua vide
Começa a apresentar para o Senhor aquilo que foi mentido para você, aquilo que não foi verdadeiro para você. Começa a apresentar para o Senhor agora. Faça uma oração ao Senhor. Apresenta o teu campo que não produziu nada. Começa a apresentar para o Senhor agora os seus currais sem a provisão que você queria. Começa a apresentar ao Senhor. Talvez a figueira da tua vida não floresceu como você deveria, como o seu coração gostaria, melhor dizendo. Talvez aquilo que você tanto pediu a Deus ainda não aconteceu. Talvez os resultados para a sua vida não tenham sido bons. E aí você pergunta a Deus, cadê você? Talvez você chegou aqui tão cansada, tão sobrecarregada, tão moída. E você pergunta a Deus, para que tanto esforço? Talvez você chegou aqui esgotada emocionalmente. E você diz, Deus, para que toda essa carga sobre a minha vida? E Deus te diz, irmã, permaneça em mim. Permaneça. Eu sou a sua força. Eu farei os seus pés como os da corça. Eu farei você andar sobre alturas. Talvez a sua vida, irmã, não está à altura que você desejou, ou que você vem desejando. Ei, permaneça no Senhor. É Ele que te levará às alturas. É Ele que fará os teus pés como os das servas, como diz a palavra. É o Senhor. Escute a palavra do Senhor. Tema ao Senhor, o princípio da sabedoria. Reverencie o Deus da tua salvação. Tema. Diga, Senhor, eu estou aqui nesse culto. Estou eu aqui, diga o seu nome ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, Carolina, ouvindo a tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, eu estou aqui, Senhor, sentindo a tua presença. Eu estou aqui, Senhor, sentindo o teu toque, o teu braço forte me colocando de pé, Senhor. Porque os dias, ó Deus, foram tão maus. Faça sua oração ao Senhor, irmã. Eu estou fazendo a minha, do meu coração. Senhor, essa semana foi tão difícil. Senhor, essa semana foi tão tribulosa. Senhor, eu não vi o fruto. Senhor, eu não vi o curral. Senhor, eu não vi os resultados. Senhor, mas nessa noite, Pai, eu quero exultar o Deus da minha salvação. Eu quero declarar, Senhor, que eu estarei na tua presença, Pai. Ah, Jesus, eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero, Deus, declarar que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor é o Deus que me sustenta, que o Senhor é aquele que me protege, que o Senhor é aquele que tem promessas, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei, que o Senhor é o príncipe da paz. E assim, Senhor, eu quero apresentar, Deus, o coração das minhas irmãs diante de Ti. Espírito Santo de Deus, passeia no meio do Teu povo. Colhe, Senhor, todas as orações das Suas filhas e leva a intercessão a Deus Pai. Oh, Jesus, entrega, Senhor, a elas paz, para que elas esperem em Ti. Entregue, Senhor, paz, para que elas sonhem contigo. Os Teus sonhos, Senhor, o Senhor diz que são maiores, melhores que os nossos, ó Pai.
Que as tuas filhas possam esperar os sonhos que vêm de ti. Possa sonhar os sonhos que vêm de ti, Senhor. Que as tuas filhas, ó Pai, possam descansar em ti. Que as tuas filhas sejam surpreendidas a ti. Que elas se sentem à mesa. Que elas provem do banquete, Senhor. Que elas provem, Pai. E elas rejeitem as migalhas que caem da mesa. Ah, Senhor, que elas possam escutar a tua voz, ó Jesus. Ah, Senhor, que elas possam, ó Deus, lembrar que o Senhor é aquele que parou o sol e a lua. O Senhor é aquele, Pai, que fez a terra se fender com rios. Espírito Santo de Deus, flua no interior das tuas filhas como rios de águas vivas. Tira todo medo do coração delas. Tira toda angústia. Tira, Senhor, toda decepção, todo sentimento de injustiça. Tira, Senhor, todo o cansaço dos ombros das suas filhas. Tira, Senhor, toda incerteza. Espírito Santo, passeia como rio no coração delas. Vendidos, dividido. Passeia, Espírito Santo, e arranca fora tudo que não provém de Deus. Espírito Santo do Senhor, traz o convencimento da verdade, da justiça, do juízo. Tira a incredulidade do coração das suas filhas. Tira a incredulidade. Já deu certo porque é o Senhor que vai na tua frente. Já deu certo porque é o Senhor que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que Ele é o eu sou, que Ele é o eu sou que sou, que Ele é o grande eu sou. Levante suas mãos aos céus e diga assim: Senhor, Senhor, eu digo o seu nome, ó Senhor. Diga: Senhor, eu, Carolina, ainda que a figueira, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e diga isso. Ainda que a figueira não floresça. Vamos, meninas, declare isso. Vamos orar a palavra. Vamos orar e decretar para o inferno ouvir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará sobre as minhas alturas maiores, longínquas, andar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Respire fundo aí onde você está.